Cumprimentando o senhor presidente da mesa, quero cumprimentar os demais componentes, os meus companheiros vereadores aqui presentes, aqueles que nos assistem aqui na tribuna da Câmara e quem nos assiste pela TV Câmara em casa. Eu fiquei de retornar, semana passada eu conversei aqui sobre a Conferência de Resíduos Sólidos e sobre o tema que para nós é extremamente importante. E eu mencionei naquela ocasião de que na quinta-feira, na conferência que foi feita, seria feita a priorização das sugestões de ações da regional para a conferência estadual. Eu gostaria só de retornar para quem está assistindo só hoje e não pegou a sessão da semana passada, é de que existe uma lei nacional, 12.305, que trata da política de resíduos sólidos no país. E eu chamo a atenção e vou chamar a atenção o tempo que eu estiver aqui, porque essa lei vai mexer com a rotina de todas as nossas casas. E ainda bem que vai mexer, porque vai tratar resíduos sólidos, tanto que o conceito, vereadora Mary, não é mais lixo, é resíduos sólidos, porque eles foram classificados como um bem de valor econômico. Então, são resíduos sólidos. Que quer dizer que lixo é só o rejeito, é de tudo aquilo que nós produzimos em casa, aquilo que não tem como reaproveitar. Essa lei faz uma hierarquia que é importante que toda a população e nós saibamos que ela traçou alguns critérios. O primeiro critério para os resíduos sólidos é não gerar. Ou seja, nós vamos ser treinados e induzidos através de força de lei a gerar a menor quantidade de lixo possível. Esse é o primeiro princípio. Segundo é reduzir. Mesmo gerando, o que eu gerar, eu vou ser chamado a reduzir. Terceiro é reutilizar. Aí me lembro da minha avó, que guardava os potezinhos de mousse e de margarina para guardar restinho de comida na geladeira, e a gente fazia gozação. Estava certa minha avó. Nós vamos de novo voltar a esse tempo e está certo, porque a gente tem que reutilizar aquilo que pode ser reutilizado. Aí vai os recipientes de vidro, recipientes de plástico, porque nós não vamos mais fazer isso por economia ou mania, desculpa quem nos assiste, que eu não concordo, entre aspas, de velho, e sim por necessidade de força de lei. Depois, reciclar. Reciclar o que é possível ser transformado em outro produto, né? Em outro produto, sendo matéria-prima para outro produto. E aí sim, o que não tiver jeito, tratar da destinação correta de um tratamento final. Essa lei é a 12.305 e 23 municípios se reuniram aqui em Florianópolis, na Univale do Munducar, e tiraram, depois de muitas discussões, 20 prioridades. Eu já lhe concedo uma parte, vereador Túlio. 20 prioridades máximas. Dessas 20 prioridades, que foram hierarquizadas de todos os grupos que discutiram, essas vão ser defendidas na conferência estadual, que vai acontecer agora em agosto, e dali vão sair 20 prioridades do Estado para a Conferência Nacional. O que é importante que a gente saiba, tanto aqui quanto em casa, é de que isso não são propostas que podem não ser executadas, porque a lei já existe, então ela vai ser colocada em prática. Volto a dizer, mexe com toda a nossa rotina, de tal forma que nas nossas casas, vereadora Sandra, a senhora vai ter que separar muito rapidamente, em curto espaço de tempo, todo resíduo que for seco num recipiente, todo resíduo que for orgânico noutro recipiente, e aquilo que for rejeito, que é rejeito, papel higiênico, absorvente, alguma coisa que os processos ainda não vão tratar, em outro recipiente. E as destinações vão ser feitas então para os diversos destinos. Nós temos uma meta, que vai ser provavelmente postergada. Até 2014, nós só vamos poder mandar para os aterros sanitários o que for rejeito. Tudo que puder ser tratado, ou tratável, ou reciclável, ou reusado, ou reaproveitado, tem que ficar na responsabilidade, não do poder público, aí que mudou, de mim que gera,
de quem está nos assistindo que gera o lixo, de cada casa que vai gerar, de cada empresa que vai gerar, do poder público e da coletividade como um todo. Concedo a parte para o vereador Túlio, antes de eu continuar. Vereador Moacir, obrigado pela parte. Eu só queria lembrar que o que você está falando é de importância extrema para o município de São José. Nós, inclusive, estamos muito atrasados nesse assunto. Eu lembro que ano passado, ano retrasado, foi proposto um edital de intenções no município de São José para dar uma destinação final ao resíduo sólido do município, e isso parou. Então, queria que tu contasse comigo que a gente tinha que fazer algum requerimento ou alguma coisa que realmente force o nosso poder, a nossa administração, a realmente retomar essas intenções de destinação e tratamento do resíduo sólido do município de São José. Parabéns, meu vereador. Perfeito, obrigado, vereador Túlio. Até em cima disso, eu vou, na conclusão, apresentar uma proposta de um requerimento que eu já vou antecipar, para que a gente peça informações do Executivo em que pé que está o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, que eu explico, e o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. Por quê? Quem nos assiste, os vereadores, o município que não tiver estabelecido o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, onde são tratadas e definidas todas essas questões, não vai ter acesso a recurso federal. Nós sabemos que sem o repasse de recursos federais para as cidades, não se equaciona esse problema. Para que a população entenda, os recursos que o município tem, eles dão conta hoje basicamente da saúde, da educação, do custeio da máquina e o mínimo de investimento que a fatia é pequena. Todo o recurso para essa parte necessariamente vai vir do recurso do governo federal, porque é quem fica com a maior fatia, vereador Neri. Mas o governo federal, forçando as cidades à solução, determinou que não tem acesso a recurso federal para essa área. Os municípios que não pensarem isso de maneira regionalizada, logo não podem pensar sozinhos, e que não tiverem seus planos estabelecidos. Então, me preocupa essas duas peças, porque a cidade pode pagar bastante caro se não tiver essas duas peças. Mas como eu fiquei de trazer as principais ações que foram aprovadas na conferência, são 20, que eu vou depois xerocar para os meus companheiros vereadores e posso até publicar depois, se assim o presidente entender, pela TV Câmara, mas eu gostaria de ler as 5 que foram hierarquizadas, se der tempo. Mas 2 delas se referem à educação sanitária e ambiental, porque entenderam as pessoas reunidas que só tem um jeito de começar a reverter isso, que a gente eduque a população e mostre para ela como é essa lei e como vai interferir nas suas vidas, e comece a fazer o treinamento e educação da população, qual deve ser o seu procedimento. 2 nesse sentido. Uma, solicitando que o governo federal amplie a transferência de recursos, mas amplie de fundo a fundo. O que é isso? Saia do governo federal e venha direto para o fundo das cidades. Hoje passa pelas instituições bancárias e o recurso tem uma complicação enorme de chegar para ser utilizado nas cidades. E o outro, que aí é bastante importante, que sejam criadas nas cidades ou em grupos de cidades, centros de tratamento do lixo orgânico. Só para se ter ideia, 60% de tudo que nós produzimos em casa é orgânico. Então ele tem que ser transformado num composto que volte para os produtores agrícolas, ou mesmo para os jardins das cidades, para os quintais das casas. Mas alguém tem que transformar isso. 60% do lixo de São José e Florianópolis, vocês dimensionam o que é isso em toneladas ou em montanhas? Eu vou traduzir em montanhas, para a população é mais fácil de entender. São montanhas que não acabam mais. Então alguém tem que transformar esse lixo para reduzi-lo num composto e aí sim, da mesma forma, retornar para os centros produtivos agrícolas para que eles possam reutilizar no seu processo. Assim barateia para o centro agrícola e retorna em benefício para a população.
Digo isso para chamar a atenção, vou voltar aqui, eu sei que isso é só uma pincelada, porque o meu tempo é curto, mas que nós vamos provocar, além do requerimento, talvez uma grande discussão, vereador Túlio, e convido os vereadores, que é extremamente importante e vai requerer dessa casa uma legislação específica com relação aos resíduos sólidos, que talvez a gente possa propor depois dessa reunião. Mas digo isso para que a população comece a se ater que a cultura com relação ao resíduo sólido na cidade, por força de lei, querendo ou não, ela vai ter que mudar num tempo muito curto, e ainda bem que isso vai acontecer. Obrigado.